Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live de lançamento do Semente. Semente é uma plataforma que a gente tem desenvolvido desde abril, e ele correlaciona, né, os diversos anos de experiência da Stamad com estruturas de madeira, estruturas híbridas e os últimos desenvolvimentos que a gente tem tido com relação às emissões de carbono. Então, uma plataforma muito legal e estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Então, vou começar aqui a apresentação e explicar para vocês como a gente vai seguir aqui. Vamos lá. A live de hoje ela tem três partes principais. Então, a primeira parte é um pouco sobre a gente, né, para você que ainda não conhece, quem é Stamato, o que a gente faz. Né, a gente vai contar com a presença do Guilherme Stamato, que é o fundador. Depois eu vou contar um pouco para vocês de um estudo de caso, que foi o grande motivador da gente desenvolver o Semente, né? A gente ter estudado mais a respeito dos materiais, das emissões, que é o LIF Macunis, né? O projeto da NOAA. E depois, propriamente, a gente vai para o software, né? Que a gente chama de Semente, que o engenheiro Rafael vai explicar para a gente. Então, sem mais delongas, Guilherme, vou passar para você aí já. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe, Rafael. Tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre a Stamad, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Stamad, mas o principal de hoje é a gente dar esse passo muito importante que a gente está dando de colocar dentro de um software, de um sistema muito didático para a gente, algo que a gente desenvolveu. O Felipe falou a partir de abril, mas a partir de abril foi quando começou a colocar isso no software, mas tudo isso vem aí de 22 anos de experiência da Stamad e da evolução da nossa missão como empresa, né? Pode passar, Felipe. Bom, para quem não conhece a Stamad é uma empresa de engenharia, de projetos e consultoria e já há 22 anos trabalha exclusivamente com soluções estruturais para construções em madeira. Todo tipo de construção, que é o que a gente fez muito no começo, mas também agora com wood frame e madeira engenheirada ganhando bastante espaço no mercado. E a Stamad sempre teve essa posição de liderança no mercado de projetos desse tipo de estrutura aqui no Brasil. A gente também sempre atuou fortemente nos trabalhos de escrita de normas, né, de desenvolvimento de normas técnicas, de busca de industrialização, de otimização de processos, e agora a gente incorpora algo que a gente vê que é urgente, que é a análise da pegada de carbono que as construções têm e que a gente sempre defendeu o uso da madeira nas construções por conta da ação mais positiva que se tem quando a gente utiliza uma estrutura de madeira em relação aos métodos convencionais. Pode passar, Felipe. Bom, a Stamad nasceu, na verdade, de uma observação que eu tive quando eu estava na pós-graduação e percebi que dentro das universidades aqui no Brasil, a gente estudava bastante estruturas de madeira, a gente tinha muito conhecimento e via muita coisa acontecendo fora do Brasil, e eu via que esse conhecimento não chegava nas construtoras ou na indústria da construção civil aqui do Brasil. Então, em 2003, eu fundei a Stamad com esse objetivo. Depois eu fui dar aula na Unesp, mas eu voltei em 2008 com todo o meu foco profissional em trabalhar projetos de estruturas de madeira e trazer para o mercado brasileiro conhecimento técnico para viabilizar o uso da madeira na construção de uma forma eficiente, sustentável e competitiva. Tá? Isso se reflete na nossa missão, né, de viabilizar de forma segura e sustentável o uso da madeira para todos os tipos de edificação no Brasil e, como vocês vão ver, hoje a gente já atua internacionalmente.
E nosso objetivo é liderar esse desenvolvimento tecnológico, como a gente vem fazendo nos últimos anos todos, do uso estrutural da madeira em edificações, como uma opção viável aos métodos tradicionais. E quando eu falo viável, a gente está com o objetivo de viável economicamente, estruturalmente, né, de segurança e tudo mais, como meio de minimizar os impactos ambientais da construção civil e incentivar o uso consciente desses recursos naturais que são renováveis, no caso, a madeira. Pode passar. Bom, um pouco da história eu já contei, né, quando eu fundei a Stamad, mas o grande crescimento da Stamad se deu nos últimos anos. Na verdade, a gente teve alguns degraus importantes. Eu diria que em 2009, quando a gente fez uma viagem para a Alemanha junto com o pessoal da FIEP de Curitiba, foi um grande passo que impulsionou muito o wood frame. E mais recentemente a gente tem visto um impulso muito grande com a madeira engenheirada também aqui no Brasil. Isso sempre a gente atuando nas normas, a diretriz SINAT para financiamento público. Enfim, a gente vem atuando fortemente com vários grupos de trabalho de várias empresas ou setores para impulsionar. E hoje a Stamad é composta por um conjunto de 14 engenheiros, arquitetos e mais alguns colaboradores, um total de 20 pessoas na nossa equipe, com foco exclusivo de estruturas de madeira. Lógico, a gente agrega o que for necessário dentro do projeto para que esses projetos sejam os mais versáteis possíveis, para que a gente consiga otimizar o projeto e o uso da madeira, agregando todos os materiais necessários e chegando no final com aquilo que um cliente precisa, no sentido de um projeto eficiente, ganhando velocidade, tendo um custo competitivo e uma estrutura belíssima, com toda a biofilia que as estruturas de madeira têm, atendendo todas as normas brasileiras e internacionais, normas de estruturas, normas de segurança, normas de incêndio, normas de durabilidade, tratamento da madeira. Tudo isso a gente incorpora dentro dos nossos projetos aqui na Stamad. Pode passar. Bom, além dos projetos, né, o cálculo estrutural e o projeto que a gente já mencionou aqui, a Stamad também tem feito muitos controle de qualidade de projeto ou análise técnica de projeto ou double check, né, são 3 nomes para a mesma coisa, para diversos edifícios aqui construídos aqui no Brasil e no mundo, tá? Isso é muito interessante para sistemas que estão se apresentando como inovadores no mercado, com muitas tecnologias novas. A gente sempre acha importante que tenha um olhar duplicado de profissionais diferentes para que a gente evolua junto nessas discussões. A Stamad sempre faz todos esses projetos uma modelagem em BIM, seja usando o Revit ou o CADWork, que são os softwares que a gente mais utiliza. Muitas vezes a gente entrega os shop drawings, que são os detalhamentos completos, peça a peça de madeira, que as indústrias de madeira engenheirada precisam para fazer a usinagem das peças. E a gente também atua na pesquisa e desenvolvimento. A gente presta consultoria para diversas empresas no desenvolvimento da produção de materiais como a madeira engenheirada, wood frame, sistemas construtivos, madeira, o CLT de outras formas. Então, essas têm sido as atuações da Stamad nesses últimos 20 anos e é onde a gente foca para fazer diferença nesse mercado. Pode passar. Bom, o Brasil todo praticamente tem projetos que nós desenvolvemos aqui na Stamad. São poucos os estados do Brasil que ainda não temos nenhum projeto desenvolvido. A gente atua a partir do nosso escritório, da nossa sede, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo, mas desenvolvendo projetos para o Brasil todo e ampliando, né? A gente já tem projetos de produção de wood frame na Argentina, de produção de construções no Uruguai, no Paraguai, em Portugal e nas Maldivas, na África, né? Em Angola. Então a gente já está ampliando bastante o nosso leque por conta dessa nossa especialidade e da conexão que a gente tem
com todo o mundo que está se desenvolvendo com estrutura de madeira, né? A gente está caminhando muito próximo de todo esse desenvolvimento que é encabeçado pelos países do hemisfério norte, claro, em especial Europa e Canadá, e que a gente está sempre muito próximo deles nesses desenvolvimentos. Pode passar. Bom, por conta disso, né, o resultado disso, nós tivemos algumas premiações do Prêmio Talento de Engenharia da ABS com a Gerdau. O primeiro em 2019, que é o Pinhais Park. O Pinhais Park é um conjunto de 3 prédios construídos pela Tec Verde, cujo projeto estrutural é nosso. E esses foram os primeiros prédios de 4 pavimentos estruturados totalmente em wood frame, né? O concreto vai até o radier somente. E esses prédios foram os primeiros prédios a receber o selo Green Building Ouro para uma construção Minha Casa Minha Vida. Isso viável com a construção em wood frame competitivo dentro do Minha Casa Minha Vida. Outro prêmio que nós recebemos do mesmo, né, da Talento Engenharia, mas é em 2024, foi o conjunto de prédios em São Sebastião, que, foi um conjunto onde a engenharia estrutural aliada à engenharia de produção permitiu a construção de 30 prédios pela Tec Verde também, 30 prédios de 4 pavimentos que foram montados em 8 meses e o empreendimento como um todo entregue em 12 meses para atender as famílias que perderam suas casas num evento climático catastrófico que aconteceu lá. Só reforçando, esses prêmios, para a gente é um orgulho, claro, receber esses prêmios, mas é muito interessante também ver uma premiação que é abrangente às estruturas de concreto, de aço, todas as estruturas de qualquer material, tendo a visão de que as estruturas em madeira têm essa característica de sustentabilidade e de industrialização. Tá? Esse prêmio de 2024 que nós recebemos pelos prédios de São Sebastião, foi o prêmio na categoria Sustentabilidade e Industrialização da Construção Civil. Isso nos orgulha mais ainda. Bom, alguns números, né? A Stamad tem mais de 20 anos, na verdade mais de 22 anos já, né? Nós iniciamos em agosto de 2003. São mais de 1.000 projetos concluídos no Brasil e no mundo. 120 prédios em madeira executados com projetos da Stamad, edifícios que eu falo de 3 ou 4 pavimentos. São mais de 15 engenheiros e arquitetos trabalhando juntos para que a gente dê aí a melhor solução, melhor resultado para os nossos clientes. Tem participação em mais de 3 normas, mais de 3 normas porque um não é norma, que é a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, mas a norma de estruturas de madeira, NBR 7190, a norma de wood frame, que a gente teve uma participação muito forte, que é a NBR 16936, e a norma de preservação de madeiras, que é a NBR 16143, que a gente teve uma participação importante. E mais uma participação nossa na IT 8, parte 2, relativa às estruturas de madeira em situação de incêndio. Além disso, diversas participações, mais de 15 participações em eventos no setor, não só em 2025, mas em vários anos que a gente vem acompanhando, principalmente alguns eventos internacionais. Pode passar. Bom, e só para ilustrar alguns dos nossos projetos, né, que a gente tem orgulho de mostrar. Isso aqui é um pequeno portfólio, bastante resumido, tá? Mas aqui a gente tem construções de prédios, de restaurantes, de escolas, de residências. Então, são edificações dentro do Minha Casa Minha Vida, são edificações para finalidade hoteleira, são uma infinidade de edificações que têm soluções de industrialização, tanto em wood frame quanto em madeira engenheirada, ou soluções que visam tirar o melhor proveito possível das estruturas de madeira, no sentido, às vezes é só um brise de uma estrutura de um prédio, mas que focava na durabilidade, ou uma arquitetura que precisava de certo requinte de projeto para atender a demanda de projeto, como a casa do Denis Joelson, ali a casa de Meia Encosta, que é uma arquitetura muito que foi muito consagrada, muito feliz pela arquitetura. Então, construção modular, onde o módulo é produzido num lugar e transportado
totalmente pronto, como é o caso da TinyTech. E assim vai. Aqui foram alguns exemplos dos nossos projetos, né? Inclusive agora esse último à esquerda que vocês estão vendo aí é um edifício de 8 pavimentos, que é o IBA. O projeto já tá completo e esse edifício vai começar a ser construído agora em 2026. O primeiro edifício de 8 pavimentos em estrutura de madeira, composto com concreto. Vamos lá, Felipe. Agora é com você aí. Passa a bola. Muito obrigado, pessoal. Aproveitem aí essa live que vocês vão gostar no final do que a gente vai apresentar. Boa. Valeu, Guilherme. Obrigado pelas considerações. Para mim é um privilégio fazer parte da Stamad, né? Tô aí faz alguns anos e tem sido muito legal ver o desenvolvimento do setor, como todos os parceiros, todos os clientes estão desenvolvendo soluções legais, né? Então, muito legal estar nesse meio. Bom, agora a gente vai falar um pouco do Macunis, né, que como eu disse no início da live, foi um dos motivadores da gente desenvolver o Semente, pelo estudo que a gente fez de mapeamento de emissões. Então, o Macunis é um primeiro boutique office, né, em madeira engenheirada do Brasil, né, incorporação, arquitetura e obra da NOA, Noatec, projeto estrutural nosso, junto com França. Então a gente fez a parte de madeira, aço e a parte dos híbridos. O França fez o core e as fundações e o subsolo. Quem está montando é a Timbal com a madeira da Urban, né? Fora os outros diversos projetistas que garantiram a boa continuidade do projeto, BIM, compatibilização. É um case bem legal. Então, qual que é a composição dele? Né? Então, como hoje a gente está focado em emissões de carbono, vai ser mais direcionado para essas soluções, então a gente não vai entrar muito em detalhes construtivos e coisas assim. A gente pode talvez futuramente fazer uma outra live para isso, mas hoje é mais a composição estrutural da edificação mesmo. Então, subsolo e térreo, concreto e aço, né? Concreto convencional. O core também é em concreto, então a gente tem duas torres de elevador, né? É um edifício, uma edificação de 3 pavimentos, mas a gente utilizou o core para travar a estrutura. Pilares em MLC, a gente tem vigas de aço e vigas de MLC, dependendo de onde está no projeto. E temos também as lajes mistas de CLT e concreto. Então, a gente consegue ver nessas imagens um pouco mais do projeto, né? Então, dá para ver nessa imagem aqui à esquerda as lajes sendo impermeabilizadas para receber o concreto. Elas têm esses entalhes para fazer a conexão da madeira e do concreto e elas apoiam nas vigas metálicas, né? E aqui o pessoal está dispondo as armaduras, né, na laje de concreto. Aqui uma vista, né, do modelo 3D para mostrar mais ou menos a geometria da edificação. Então também dá para ver as vigas de madeira aqui de borda, as lajes de madeira, vigas metálicas invertidas e os pilares de madeira, né? Então aqui uma vista do modelo, né, já considerando a capa de concreto e como está agora lá, né? Então é o mesmo pavimento que a gente está enxergando aí, com a laje de concreto realizada, as vigas metálicas, os pilares, tá bem legal, né? Eu espero que todos possam ver aí quando abrir a visitação. Por enquanto a gente vai mostrando um pouco aqui. Então vamos lá. Com relação aos materiais, como a gente falou, é uma obra híbrida. Então a gente tem bastante concreto, tem bastante aço e tem bastante madeira também, né? Mais especificamente, são quase 180 toneladas de aço na edificação, em armadura, ferragem, vigas metálicas, mais de 3.000 toneladas de concreto. Então, as fundações, né, o subsolo, as paredes de contenção, são 227 toneladas de madeira, né, então também bastante madeira, e 27.000 parafusos, né, dos quais todos estão mapeados no nosso modelo BIM. A gente, com a orientação da NOAA, a gente mapeou tudo, né, para ter exatamente os quantitativos, para poder planejar bem a montagem, não faltar material, principalmente porque muitos desses conectores são importados. Então, existem 27.760 parafusos no nosso modelo.
Então, foi bem interessante. Mas aí com 3 mil toneladas de concreto, mais de 150 toneladas de aço, né, a gente ainda pode falar que é um prédio de madeira, né, e as emissões de carbono que a gente fala, né, que a madeira tem que usar a madeira, como a gente consegue entender esses outros materiais por uma avaliação de emissão de carbono? Essa era uma dúvida que a gente teve mesmo, né, depois de finalizar o projeto, com as soluções que foram acontecendo para o melhor desenvolvimento do projeto, viabilidade de pé direito, viabilidade de custo, viabilidade de construção, né, a gente chegou nesse momento de, tá, estou usando madeira, mas quais são as emissões dos outros materiais? E aí a gente começou a mapear. Então, o que a gente fez? Como a gente tem um modelo BIM com todas as informações, e a NOAA também compartilhou conosco as tabelas de armadura de concreto, volumes de concreto, quantidade de perfis metálicos para a fundação, a gente conseguiu compilar isso tudo, né, e entender qual que era a composição da nossa edificação, de forma global. E aí o que a gente descobriu? Né? Então, aqui nesse gráfico da direita, a gente descobriu que, né, das 3 mil toneladas de materiais da obra, 88% era concreto, que, né, por ser um material pesado, ele tem muitas estacas, muitos blocos, a cortina, tem a laje do térreo, né, e os outros 12% eram aço e madeira. Então, basicamente, quase tudo do que se vê ali de material, né, são 10, 12% do que efetivamente pesa o prédio. Agora, quando a gente traz para as emissões, a gente consegue ver uma influência muito grande do aço. Né? Então, mesmo ele pesando 5% do total da edificação, as emissões relacionadas ao aço representam 50%. E a gente encontrou aí uma estimativa de 882 toneladas de carbono equivalente. Esse carbono equivalente ele foi contabilizado considerando EPDs de fornecedores, ou brasileiros ou aqui da América do Sul, porque alguns fornecedores brasileiros ainda não disponibilizaram os EPDs. Né? Então, se você é um fornecedor que está assistindo essa live, preze por desenvolver um EPD. Eu sei que é caro, mas ele possibilita a gente mapear essas emissões e entender efetivamente o que está estocado ali dentro, né? Qual é o carbono incorporado ali, o que foi emitido para construir cada edificação. Então a gente chegou nisso, mas a gente precisava entender efetivamente, né, onde estão essas emissões na estrutura. E aí a gente começou a investigar um pouco mais. Então a gente descobriu que 27% das emissões estavam na estrutura híbrida, que é basicamente a superestrutura. Né? Então pilares de madeira, vigas metálicas, a laje mista de madeira e concreto. 19% era fundação, 27% era contenção e 27% era estrutura de concreto. Isso significa que 72% das emissões estavam do térreo para baixo, basicamente. Aqui a gente juntou o core de concreto, né, para a contabilização da infraestrutura, mas é basicamente isso. Né? 70% das emissões está do térreo para baixo. E os outros 3 pavimentos a gente conseguiu reduzir bastante a pegada de carbono. Mas a gente precisava entender um pouco mais. Né? E como eu comentei que a gente tinha tudo mapeado, a gente conseguia saber exatamente quais eram as porcentagens de emissões da estrutura. Então, considerando a superestrutura, né? a estrutura que a Stamad dimensionou. Então, aqui está 882, na verdade é menos, né? Que é o 27% disso aqui. A gente descobriu que 36% das emissões ali da superestrutura é o perfil metálico, que é basicamente as vigas metálicas que a gente utilizou. É uma consideração, é uma parcela grande. Né? O concreto, ele representa 24%, que é o concreto colaborante, a madeira, 19%, e a gente foi surpreendido por uma parcela relativamente grande das ligações. Então, a gente não enxergava as ligações como um ponto de emissão de carbono. Se você for ver
As ligações que a gente tem 15%, o mass timber, né, as lajes, vigas e pilares são 19%. Então, ter esses dados fez a gente repensar o quanto de aço a gente estava colocando em base de pilar, em enrijecedores, nos parafusos que a gente está considerando. A ideia de apresentar esses dados é todo mundo entender, né, e poder mapear as emissões para poder mitigar, né? Então, a gente fazendo isso pôde entender para os próximos projetos a gente ser mais consciente nas nossas decisões. E se for pensar no total, né, agora da estrutura mesmo, a gente tem aí 40% das emissões referentes ao concreto, 31% referente ao perfil metálico, que são, né, as vigas da nossa superestrutura, mas também a cortina, né? A cortina é um grande emissor. E aí tem aí mass timber, ligações e a armadura. Mas a gente precisava entender também um pouco mais. E aí a gente abriu tudo, né? Então a gente foi tentar entender de forma geral, global, na edificação, quais são os elementos que eu preciso atingir para reduzir a emissão de carbono. Então, primeiro, a gente viu que cortinas são muito emissoras. Então, tem muito perfil metálico, tem muito concreto. Obviamente, é uma estrutura parruda para aguentar as pressões do solo, mas são lugares onde tem muito carbono. Segundo, lajes. Então, nosso segundo esforço deve ser, sim, otimizar as lajes da edificação. E isso impacta em muitas coisas. Vão da laje, impacta em grid proposto pela arquitetura, impacta na solução que vai utilizar. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, otimizar o volume contido nas lajes, porque é ali que vai a maioria das emissões, depois do subsolo. Depois temos as vigas. Então, como tínhamos vigas metálicas, essa parcela foi considerável. Aí vem fundação profunda, que são as estacas, fundação rasa, que são os blocos, e outras parcelas menores. Então, foi interessante ver isso, porque a gente, como Stamad, teve um esforço muito grande em otimizar a superestrutura. Os 3 pavimentos, contabiliza carbono, tenta otimizar, usar o máximo de madeira onde pode, onde não dá, a gente coloca uma viga de aço, pensa numa solução híbrida. Mas os nossos esforços, né, eles foram ótimos, né, mas na cortina, por exemplo, tiveram muitas emissões. E é alguma coisa que a gente não estava nem vendo que poderia acontecer. Então, com esses gráficos, a gente consegue enxergar e mitigar as emissões. Aí a gente chega nas emissões globais da edificação. Então, vamos lá. O SCORS, eu não vou muito a fundo, mas vocês podem pesquisar. Depois o Rafa pode falar um pouco quando ele for apresentar o semente. O SCORS ele é uma metodologia britânica de contabilização de carbono, né? Então você faz a contabilização das suas emissões, divide por uma área, que é a área bruta interna, e você chega num valor de quilos de carbono equivalente por metro quadrado. Então, na nossa estrutura, superestrutura, a gente chegou em 82,5 kg de carbono equivalente por metro quadrado. Nessa classificação do SCORS, que é como se fosse um selo Procel, né? Que foi baseada em diversos projetos do mundo todo. Então, existe sim uma questão de matriz energética no Brasil que é diferente, otimização de processos, combustíveis fósseis utilizados, porém é o que temos hoje, né? E eu acho que ela dá um bom direcionamento para a gente. Então, nessa classificação, a gente atingiu uma classificação muito boa, né? Os intervalos são a cada 50, então a gente ficou no A+, ali, 82,5 quilos de carbono equivalente por metro quadrado. O que ia acontecer se a gente fizesse essa estrutura inteiramente em madeira, né? A gente fez esse cálculo e a gente chegaria aí a aproximadamente 71 quilos de carbono equivalente. Se fizesse em concreto, a gente iria para 169. Se fizesse ele inteiro em estrutura metálica steel deck, estaríamos em 230. Então, isso só a superestrutura. Agora, se a gente considera o total, incluindo fundações, estacas, todas as emissões, ele inteiro em madeira estaria em 161. Né? Então, essa é a emissão que a gente deve considerar para utilizar os scores.
Mas como aqui a gente colocou só aquilo que era responsabilidade nossa, né? O escopo nosso da Stamad. O prédio total estaria classificado aqui no B, né? Então entre 150 e 200. Se fosse feito em concreto convencional, estaria já numa classificação D, e se fosse inteiro em steel deck, ele estaria aqui no E. Né? Então a gente vê que a solução em madeira, ela sim traz benefícios, sim é quantificável, né? E existem soluções híbridas que também trazem baixas emissões de carbono. Né? Então não é porque tem viga metálica que deixou a sustentabilidade de lado. Não, existe como fazer um dimensionamento onde a gente consegue otimizar os materiais para ter baixas pegadas de carbono. Um ponto interessante de colocar aqui é com relação ao carbono biogênico, né, que é o carbono que a madeira absorve durante o seu crescimento. Então, todo mundo sabe, lembra da fotossíntese, captura o CO2, isso se transforma em material ali dentro da madeira. Então, essa classificação não considera o biogênico, ou pelo menos nós não temos considerado. O mercado ainda está estudando como fazer isso, né, como considerar. Mas existe sim um carbono que está estocado lá, e nesse caso, se a gente fosse considerar tudo, a nossa estrutura estaria absorvendo carbono e não emitindo. Né? Isso considerando a superestrutura. Considerando também um gráfico que é proposto pela metodologia SCORS, de redução de carbono até 2050, também pensando nas métricas de aumentar ao máximo 1,5 graus na temperatura global e tudo mais. Para 2025, que é onde a gente está, o Maconis está nessa classificação B, que significa que ele está 40% melhor do que a média global. Né? Então, isso considerando todas as emissões de fundação e tudo mais. Se ele fosse feito inteiro em concreto, ele estaria exatamente na média, né? O que foi muito interessante de perceber. Se ele fosse inteiro em estrutura metálica, ele estaria próximo aí de 40% pior do que a média. Então, esse gráfico ele nos ajuda a ter alguns objetivos de emissões. Né? E a gente pode, de início, pensar, né, Early Design Targets, a gente, de início do projeto, né, começando a concepção, a gente ter mais ou menos o que a gente quer ter de emissões de carbono por metro quadrado. Concluindo, a gente sabe que para poder mitigar as emissões de carbono, precisamos saber exatamente onde estamos emitindo. E para isso a gente precisa de dados. Então, o que a gente desenvolveu na Stamad? A gente desenvolveu processos internos, né, que correlacionam os dados do BIM, né, de cada material, cada peso, quantidades, volumes. A gente fez uma rotina para conseguir mapear isso automaticamente e linkar com mais de 80 EPDs disponíveis dos materiais. Né? Os EPDs são documentos que falam o quanto de carbono foi emitido para uma determinada unidade de medida, por metro quadrado, ou por metro cúbico, ou por peso. E ele também tem outros dados de uso de solo, de contaminação de águas, de outros gases tóxicos. Né? Então, é um material, né, que é muito importante cada fornecedor ter. Então, por exemplo, alguns dos fornecedores, a gente utilizou materiais internacionais, como o MLC e o CLT. Utilizamos a declaração da Arboreal, que é uma empresa do Uruguai, porque ainda não foi liberado os documentos dos fornecedores brasileiros. Então, quando a gente tiver esses documentos, vai ser uma análise mais precisa ainda, considerando a nossa realidade no Brasil. E com isso a gente conseguiu desenvolver um padrão que a gente colocou para todos os nossos projetos, que já de início a gente sabe, a partir do modelo BIM, mapear e entender qual que é a classificação do prédio nesses scores. Isso pode nos levar a ter decisões mais assertivas em relação às emissões de carbono. Todo esse esforço foi para isso. Só que a gente entendia que isso não podia ficar só com a gente. Né? Então, como a gente comentou, esse estudo foi feito no início do ano e a gente começou a ver que esses eram dados muito importantes, que mais pessoas precisavam ter acesso, mais pessoas precisavam ter feedback rápido dessas informações antes de chegar
né, nos finais dos projetos, onde normalmente são quantificadas as emissões de carbono, porque o custo de modificação de projeto lá é muito alto, né? Então a gente entendia que as pessoas precisavam desses dados de início, né? Concepção. Vou fazer 15 pavimentos, ou 10 pavimentos, 8 pavimentos, e se eu tiver uma viga metálica, se eu tiver uma viga de madeira, e se eu fizer 3 pavimentos de concreto, qual que é o impacto disso na emissão global? E aí a gente compilou isso tudo no Semente, né? O Semente é essa plataforma que tem mais de 70 mil combinações possíveis de estrutura, né? O Rafa daqui a pouco ele vai explicar como funciona, mas essa plataforma ela compila todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante esse ano, somado aos mais de 20 anos de experiência da Stamad em edificações, em desenvolvimento de produtos, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esses dados, entender, tá, ó, a fundação tá realmente, ó, tá sendo 70% das emissões. Será que eu não posso diminuir um subsolo? Será que eu não posso tentar convencer a prefeitura? Ó, se eu construir um a mais e não construir um subsolo, eu vou estar emitindo X toneladas a menos, isso vai ser melhor para o meio ambiente, isso vai ser melhor para a cidade e tudo mais. Né? A gente quer que esses dados estejam na mão das pessoas, incorporadoras, arquitetos, para que cada vez mais as pessoas possam entender a necessidade de mudar o sistema, construir de forma mais sustentável, construir de forma inteligente. Então, o Semente é uma plataforma de pré-dimensionamento de estruturas, não substitui um trabalho de engenheiro, não substitui consultas a engenheiros e arquitetos, mas é uma plataforma que vai dar dados, né, e fazer as pessoas pensarem, vocês pensarem, né, quais são as decisões que levam a melhores classificações de emissão de carbono. Então, agora eu vou passar para o Rafa e ele vai trazer para nós ele vai explicar para vocês como funciona. Então, só estou mudando a câmera aqui e pronto. Bom, Pode ir, Rafa. obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite, Guilherme. Acho que tanto o Felipe quanto o Guilherme fizeram um ótimo trabalho aí de dar uma contextualizada no porquê que a gente criou essa plataforma, qual foi a motivação, qual foram as dores que a gente estava sofrendo aí na análise preliminar dos projetos. Então, a ideia aqui, para mim, vai ser explicar um pouco de como que funciona, quais são as funcionalidades que a semente apresenta, e também para tentar esclarecer as dúvidas, né, de como que ela pode ser utilizada para ajudar engenheiros, arquitetos, estudantes, qualquer pessoa, na verdade, a ter um pouco mais de noção sobre como as emissões de carbono são influenciadas aí na construção civil. Então, eu vou iniciar aqui apresentando essa interface principal, que é dividida basicamente nesses três painéis. O painel aqui da esquerda com os dados de entrada da estrutura, configuração da estrutura. O painel central aqui, que ele apresenta mais questão dos resultados, então os gráficos, tanto de emissão de carbono como de peso, além de outros dados aí que eu vou comentar um pouco mais depois. E no modelo 3D aqui na direita, que serve basicamente para ajudar na visualização, né? Para ficar claro o que é que o usuário está fazendo com aquela análise no site. Então, para esse módulo comercial, a gente considerou uma configuração de laje viga pilar para a estrutura e considerando que principalmente a madeira se beneficia muito de um grid padrão para os pilares, a gente considerou isso aqui como o primeiro dado de entrada aqui, então tanto o grid X quanto o grid Y, a gente considerou aí como os espaçamento entre os pilares padrão aí dos pavimentos. Então, você pode colocar aqui, mudar. Eu vou colocar 4 por 8, 4 numa direção e 8 na outra. E esses dados vão servir aí tanto para estabelecer os vãos
da laje, da viga, como também para calcular as cargas que estariam indo para cada elemento com base nesses grids. Então, além disso, é possível também mudar aqui as dimensões do edifício para colocar as dimensões do seu. Então, a largura pode ser alterada, vou colocar 30 aqui. E o comprimento também, vou passar para 50 aqui. E vocês podem ver que a área ela já é calculada automaticamente logo abaixo. Você também pode mudar a área aqui de 10 em 10 ou colocar um valor específico que você queira, que ele vai ajustar os valores aqui da largura e comprimento para ficar uma estrutura condizente, né? Além disso, você pode colocar o número de pavimentos da edificação, então variar como que a influência de um pavimento a mais ocasiona na fundação, na emissão total da estrutura. E além disso também você pode adicionar subsolos para o edifício. A gente adotou aqui um limite de 3 subsolos, para você ver também como que isso influencia na análise da estrutura. Esse dado de entrada de piso a piso seria a altura, a diferença aí de altura entre cada laje dos andares, que ela basicamente vai influenciar no cálculo do volume dos pilares. E também ela serve para você conseguir ajustar, se você viu aqui que no modelo 3D a altura da viga está ocasionando um pé direito muito baixo, você pode ajustar um pouco esse limite que a estrutura já vai ser calculada. E eu acho que no projeto Macunis deu para ver a grande ocorrência e tem aumentado cada vez mais de estruturas híbridas com a madeira, né? Então muitas vezes não é só madeira, né? Não vai ser só laje, viga e pilar de madeira. Muitas vezes ocorre de ter que ter uma viga metálica ou um pilar metálico, enfim. Então a nossa ideia foi possibilitar a criação dessas estruturas híbridas. Então aqui nos tipos da laje, a gente colocou a laje de madeira, que seria uma laje de CLT, uma laje de concreto, laje alveolar e a laje steel deck, que seria uma laje mista aí, com concreto e aço. Aqui para as vigas, tem essas 3 opções: a viga de madeira de MLC, uma viga de concreto e a viga de aço. E, por fim, aqui nos pilares tem um pouco mais de opções, por conta, além de ter o pilar de MLC, pilar de concreto e o pilar metálico, ainda tem algumas opções aí de pilares mistos. Então, pilar circular metálico preenchido com concreto, um pilar quadrado preenchido com concreto, um pilar parcialmente revestido é, de concreto e um pilar metálico, um perfil metálico totalmente revestido com concreto. Logo abaixo, aqui no menu da personalização, alguns dados também podem ser alterados, então você pode mudar os carregamentos, tanto os permanentes quanto os acidentais. Então, a gente considera padrão para um piso leve 1 e para pisos mais pesados 2, mas é mais para permitir ao usuário ter esse ajuste aí para os valores que ele vai observar no projeto dele. Então, os carregamentos acidentais aqui também. E também o tempo de resistência ao fogo, né, o TRRF, que basicamente vai ser o tempo que os elementos estruturais vão resistir em um incêndio padrão, para possibilitar a atuação dos bombeiros, para possibilitar a saída das pessoas. Isso se torna muito importante em estruturas de madeira, mas também nos outros elementos, nos elementos de concreto, nos elementos metálicos. Esse dado também é levado em conta para que seções condizentes sejam escolhidas. Uma viga secundária também pode ser colocada para diminuir o vão da laje, né? Tem esse intuito principal. Os tipos aqui da viga secundária são os mesmos da viga padrão, e você pode ajustar aqui o número de vigas secundárias que tem no prédio, e que o espaçamento entre elas já vai ser calculado automaticamente. A questão de vão da laje também vai ser ajustado. Eu vou criar aqui uma solução com uma viga secundária, e vou calcular a estrutura. Depois eu mostro o menu de nova tipologia. Bom, aqui deu para ver que tanto os gráficos quanto o modelo 3D já foram atualizados automaticamente. A ideia é que seja
uma ferramenta bem rápida e interativa que você consiga fazer várias soluções de maneira bem rápida e ver como que as mudanças que você está fazendo estão alterando, né, os dados de emissão de carbono, de peso e como que cada parcela está envolvida nessas mudanças. Então, esses gráficos aqui eles mostram a emissão de carbono por material e de peso por material. Você também pode trocar para uma divisão por estrutura, que são os mesmos dados, mas a divisão é diferente. E o legal desses gráficos é que eles são interativos. Então, ao clicar aqui, por exemplo, na madeira, você vai conseguir ver uma parcela bem grande aqui da madeira está presente na laje de CLT e também nos outros elementos. E não só para madeira, mas, por exemplo, para o aço, aqui na emissão de carbono, você pode ver que ele está dividido nas ferragens, né, envolvidas nos elementos de madeira, na armadura, porque vai ter uma laje aqui no térreo e no subsolo, tanto também na fundação. Então você consegue ir detalhando laje de subsolo, laje de térreo, você consegue ver exatamente onde que essas quantidades, esses pesos e essas emissões estão aí na estrutura. Então, aqui os gráficos por estrutura, como eu falei, são a mesma, os mesmos valores, assim, eles só estão diferentes, eles só estão divididos de maneira diferente. Então, por exemplo, aqui na superestrutura, você pode ver o elemento, então, da laje vai ter não só a madeira, mas vai ter um pouco da ferragem aqui, para o pilar também, né? Um pouco, bem mais de ferragem aí relacionado ao pilar. Você também pode entrar aqui na infraestrutura para ver justamente a contribuição ali da fundação, da parte do subsolo, da cortina. Então, essa é a ideia, que seja algo que você consiga estudar bastante de onde está vindo cada emissão e como está sendo calculado aí cada elemento. E aí, como o Felipe falou, a gente implementou também automaticamente aí a classificação Scores, da barra Scores, considerando aí os módulos de A1 a 3, então da parte de extração da matéria-prima, do transporte para a fábrica e efetiva fabricação dos elementos. Então, classificando aí a estrutura, deu aqui 84 quilos de carbono equivalente por metro quadrado, e aí ele coloca uma linhazinha aí para classificar a estrutura por esse mesmo método que o Felipe falou um pouco. Aqui embaixo, nos dados da edificação, dá para ver as seções que foram obtidas no pré-dimensionamento. Então, obteve-se aqui uma laje de CLT de 13 centímetros, e também para os outros elementos, né, para viga pilar, para viga secundária e as seções do subsolo, além de dar uns dados aqui de consumo, tanto consumo de madeira por metro quadrado, como o de concreto, taxa de armadura, consumo de perfil de aço. E essa é a ideia. O 3D aqui, ele é feito com os elementos em escala para os que foram obtidos no pré-dimensionamento. Então tem até uma escala humana para dar um pouco mais, é, deixar mais palpável, né, o que essa estrutura significa. Então, além aqui dos elementos dos pilares tipo, dos pavimentos tipo, perdão, você pode ver aqui também o subsolo, né, que é considerado sempre como completamente de concreto. Então, tem aqui também a cortina com as estacas metálicas, que embaixo dá para ver um pouco da fundação, uma fundação em estacas aí, que não tem esse comprimento. A gente realmente, na questão das estacas, ela não está com comprimento em escala, porque ficaria muito maior. Então a gente deu uma cortada aqui, mas questão de visualização mais. E, bom, essas são as principais funcionalidades aqui do comercial. Você também pode colocar nesse menu de nova tipologia, você consegue mudar material dos primeiros pavimentos aí da estrutura. Então, os tipos aqui de laje, viga, pilar, você pode alterar e a quantidade de pavimentos iniciais que vai ter esses novos materiais. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 3 pavimentos iniciais de concreto, calcular a estrutura, que ela vai atualizar aí tanto o gráfico quanto o modelo 3D. E aqui dá para ver que no modelo 3D que os 3 primeiros pavimentos
são aqui de concreto, enquanto os 3 últimos são da madeira, que é o que está escolhido aqui em cima. E os gráficos também, claramente, uma contribuição bem maior do concreto, aí que resultou realmente em uma emissão de carbono por metro quadrado um pouco maior do que a solução anterior que a gente tinha feito. E, enfim, esse menu de nova tipologia, ele pode ser ativado. Para ser ativado, basta abrir aqui. E se você quiser desativar, basta fechar. Então, ao calcular a estrutura aqui de novo, ele vai fazer uma estrutura novamente completamente de madeira. E, enfim, essas seriam as principais funcionalidades aqui. Mas, como a gente estabeleceu desde o início que um dos princípios, um dos objetivos aí da semente seria a comparação de estruturas, a gente permite que você crie aqui até 5 estruturas diferentes. Então, já está aqui na solução 2, ele vai dar uma carregada aí. Então, você poderia fazer outra solução, por exemplo, esses mesmos 6 pavimentos com o mesmo grid, mesmo comprimento e largura, todo de concreto, por exemplo, né? Então, calculando aqui estrutura, pode ver aqui que mudou. Ainda tem a viga secundária aqui de madeira. Eu acho que eu vou trocar aqui para ficar realmente tudo de concreto. Então, recalculando, ele vai resultar aqui nesses novos dados aí, essa nova emissão de carbono, esse novo peso total de concreto e de aço, que o 3 dele também vai estar atualizado. Enfim, eu vou criar aqui outras 5 soluções para depois a gente comparar na aba de comparações. Vou criar aqui agora uma estrutura completamente metálica aí. Tem o steel deck que é misto, mas de resto tudo metálico. Viga secundária metálica aqui. Vou rodar a estrutura. Opa, deu um pequeno erro aqui. Acontece, gente. Vou trocar aqui para uma laje alveolar para ver se ele consegue rodar. Então, aqui uma estrutura voltada bem mais para perfis metálicos, dá para ver que a emissão ficou bem maior, né? Mais que o dobro do que a completamente de madeira. Eu vou criar mais 2 aqui para chegar no máximo de 5 soluções. Vou criar aqui uma estrutura bem híbrida, então uma laje de madeira, uma viga de concreto e vou colocar um pilar aqui misto quadrado. Vou tirar a viga secundária para comparar como que a influência dela atua aí na laje. E rodando aqui, vai recalcular, vai mostrar aí a nova estrutura. Como vocês podem ver, ficou uma laje um pouco maior aí de madeira, por não ter a viga secundária. E para a última solução, uma solução, colocar aqui, usar o menu de nova tipologia para criar uma estrutura ainda mais híbrida. Aí. Então, vou colocar os 3 primeiros pavimentos de concreto e viga e pilar de aço. Então, com isso, você consegue não só ver os valores de cada uma dessas soluções, obviamente você consegue voltar aqui para ver as outras, você consegue editar, você consegue refazer, você consegue deletar também, não vou deletar porque teria que refazer tudo de novo aqui. Mas a gente, não só isso, mas a gente também criou essa aba de comparação que aí você consegue selecionar quais soluções você vai comparar e aí gerar essas tabelas aqui, primeiramente as tabelas, que vão mostrar os principais dados de entrada das soluções, alguns resultados em termos de sessões, volumes totais de material, peso do aço, e também esses gráficos aqui, que eu chamo de pizzas retangulares, porque eles basicamente são aqueles gráficos pizza, né, mostrando aí a distribuição tanto do peso como do carbono aqui embaixo
por material, só que aqui ele está dividido em um gráfico de barras, que aí você consegue ver de todas as soluções. Inicialmente dá para destacar aqui a diferença de um prédio totalmente madeira, né, os 6 pavimentos de madeira, com um totalmente concreto, então mais que o dobro aí de peso. E isso se reflete também aqui na emissão de carbono, né? A gente mostra não só a emissão de carbono equivalente por metro quadrado, mas também o carbono biogênico, então quanto de carbono que está sendo retido, sequestrado aí pela madeira na estrutura. Então, você pode ver que os que têm madeira têm esse carbono biogênico aqui também por metro quadrado. E aqui nesse último gráfico é possível ver a emissão total do que está sendo emitido pela estrutura e o que está sendo retido aí, condizente aí com o carbono biogênico que foi calculado. E aí, para facilitar o compartilhamento, se você quiser adicionar no seu projeto, você consegue baixar aqui um formato de PDF. Então, você baixa ele, que aí ele vai mostrar a tabela e os gráficos que foram obtidos na sua análise para facilitar aí o compartilhamento e você guardar, né, essa sua análise para sempre. Então, foi isso. Eu vou mostrar agora o módulo residencial, que segue a mesma lógica, mas tem uma tipologia diferente de estrutura. Então, aqui dá para ver inicialmente que tem bem mais materiais aqui nos gráficos, né, de carbono e de peso. A gente considerou taxas por metro quadrado para obter os valores das quantidades aqui do volume que estão envolvidos nesse tipo de construção. E, falar nisso, tem 3 tipos que a gente considera aqui no residencial: o tipo térreo, tipo sobrado e o tipo de edifício. Você pode aqui no térreo mudar a área, que vai ser a área térrea, obviamente. E o tipo da parede, tem esses 5 tipos. Então, tem parede de frame, parede de CLT, parede de alvenaria, parede de concreto, parede de steel frame. Então, uma variedade grande aí para você ir variando. Aqui também nas configurações avançadas você pode mudar o tipo da telha. Então tem telha cerâmica, telha metálica, telha de concreto e telha shingle, para você comparar como que cada uma influencia, né? Não só no peso, mas na emissão de carbono. Cada uma vai ter a sua emissão dada aí pelo seu EPD. E você pode escolher aqui também o tipo de cobertura. Então, tipo de cobertura de platibanda ou duas águas com estrutura de madeira ou uma estrutura metálica, que aí também, com base nas taxas, aí vai ter uma quantidade diferente de cada material. E, além disso, por fim, dá para mudar aqui a espessura do radier. Então, a gente tem essas 3 opções aqui para essa estrutura. E o material do radier, que pode ser de concreto armado ou concreto com fibras, que também vai influenciar aí, principalmente na quantidade de aço da fundação. Aqui no menu de layout e áreas, é mais para dar um feedback aí para o usuário do que essa área significa. Então, ao mudar aqui a área, ele vai atualizando automaticamente ali embaixo, para o usuário ter essa transparência do que mais ou menos significa uma área dessa em termos de ambientes, né? Então, uma área de quartos, uma área de sala, área de cozinha. E isso também a gente obteve com base em taxas dos projetos aí da Alea e de outros da Tec Verde também. Para obter esses valores aqui de área, tem algumas opções aqui que vai variar o número de quartos ou o número de banheiros. A princípio, esse menu não influencia no cálculo da estrutura, do cálculo dos quantitativos, é mais realmente para dar esse detalhamento de áreas aí para o usuário. Então, eu vou rodar aqui essa opção, um wood frame, mudar um pouco porque é telha metálica agora. E do mesmo jeito que no módulo residencial, você consegue gerar aí até 5 soluções. Vou primeiro fazer uma comparação
Vou mostrar aqui primeiro os outros tipos de estrutura. Então, sobrado aqui, a área seria a área total. Então, considerando aí os dois pavimentos. Mudar aqui a parede para CLT, que aí calculando ele vai dar tanto uma mudada no 3D como também aqui nos gráficos. Esse 3D também é mais para dar uma visualização do tipo de estrutura e do tipo de parede que você está selecionando. E dá para detalhar aqui cada material também. Então, o CLT vai ter uma parcela nas paredes, uma parcela na laje e no entrepiso. Também aqui para o aço, que vai ter um pouco de ferragem, um pouco de armadura aí da fundação. Então, segue os mesmos princípios. Aqui nos dados de edificação, ele mostra algumas outras taxas, como área de gesso, área de placa cimentícia, que são algumas coisas mais específicas que a gente considerou aí para o módulo residencial. Aqui para o tipo de estrutura edifício, como no módulo comercial, você também pode alterar a largura e o comprimento aqui, o A e o B, que aí vai resultar numa área que você também pode mudar direto aqui, uma área específica que você quiser. O tipo de parede tem esses quatro aí pro edifício, então o de frame, CLT, alvenaria e concreto. A gente considera o limite aí pro de frame, pelo menos para essa análise, né? De quatro pavimentos. Para o CLT, o limite aqui na ferramenta, não que seja exatamente do sistema estrutural, mas até 10 pavimentos, então ele vai mudando aqui as opções, mas para a gente dar valores aí condizentes com os projetos que a gente tem feito aqui no Estamad. Então, rodando aqui uma opção quatro pavimentos de frame, vai fazer um modelo 3D diferenciado aí para representar, vai mostrar a divisão aí de emissões, de quantidade. Então, tem aqui a questão do gesso, o gesso standard, o gesso resistente à umidade, também o USB, enfim, são os mesmos princípios aqui. No menu de layout e área, ele é um pouco diferente do térreo, que ele vai mostrar como que essa área total por pavimento vai ser dividida em área útil, área comum, área técnica ou área privativa, e vai dizer mais ou menos o que significa essa área privativa, o que que ela corresponde aí em quantidade de apartamentos aí, de quantos metros quadrados estão mudando aqui. Ela vai calculando, mas para dar esse feedback aí para o usuário. Para comparar aqui, eu vou fazer algumas opções do térreo aqui, só para ficar bem semelhante uma com a outra. Então, vou criar aqui primeiro uma de CLT. Na solução 3, eu vou fazer com alvenaria. Para a solução 4, uma de concreto. Dar uma carregada. Fazer aqui de concreto. E a última vai ser aí do steel frame, a última opção que tem aí para o módulo residencial. Como vocês podem ver, os gráficos já vão atualizando, então as quantidades ficam variando bastante aí. E aí você consegue aqui também, na aba de comparação, gerar tabelas que vão ter alguns resultados diferentes, questão de espessura de parede e etc., do que foi considerado aí para o quantitativo. E também os gráficos aqui que seguem o mesmo princípio, basicamente, aí de divisão de emissão ou peso por material, com um pouco mais, né, bem mais materiais aí para o caso do módulo residencial. Bom, a plataforma é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais do que foi considerado, a gente também fez essa aba sobre aqui, que vai contar um pouco da motivação da gente ter criado essa ferramenta, as considerações que a gente fez em termos aí de restrições dos dados de entrada, o que a gente considerou para o pré-dimensionamento de cada elemento. Então, se tiverem alguma dúvida, se precisarem
e não encontrarem aqui nessa aba sobre, vocês podem entrar em contato aí com a gente da Estamad ou preencher o formulário de feedback que a gente disponibiliza aqui, que a gente vai ficar muito feliz de responder e te ajudar. Essa ferramenta a gente está disponibilizando hoje para todos usarem, ela é gratuita. E acho que é isso. Vou passar a palavra agora para o Felipe, se ele quiser fazer alguma conclusão, e para o Guilherme também. Mas é isso, eu agradeço. Boa, perfeito, Rafa. Obrigado. Vou fazer a transição aqui. É, Vocês podem utilizar a plataforma, falar, né, dar o feedback de vocês. Ah, eu achei que faltou isso, não entendi exatamente essa contabilização, como vocês estão considerando. A gente quer disponibilizar ao público e construir isso juntos, né? Então, a gente desenvolveu isso pensando no mercado, pensando no, no meio ambiente, né? Então, precisamos atender uma demanda populacional, precisamos atender essa demanda de forma sustentável, né? Então, a gente precisa de soluções de baixo carbono. Então, a gente conta com vocês também. Eu queria aproveitar e agradecer outros parceiros que ajudaram a gente a desenvolver, como a EQL Projetos, o Rafael Massoneto, também que nos ajudou com a parte de alvenaria estrutural, e o Anderson Massal, com a parte de design, né, e outros tantos parceiros e clientes que nos ajudaram e possibilitaram que essa plataforma fosse desenvolvida, né? Então, essa parte especificamente do residencial, foram mais de 50, 60 projetos que a gente utilizou para achar essas taxas base para conseguir disponibilizar esses valores. E na parte do comercial, aí é um pré-dimensionamento mesmo, seguindo as normas do Brasil que estão disponíveis. Guilherme, tem alguma consideração? Gostaria de falar alguma coisa? Bem Sim. legal. Espero que o pessoal goste do que a gente está oferecendo aí. É legal deixar claro de novo que esse é um trabalho em um grupo grande, né? Tivemos colaboração de várias pessoas de outros sistemas construtivos também. Reforçar que esse software ele faz um pré-dimensionamento geral, tá, pessoal? Não é só, assim, só gerar volumes ali. Ele está todo pré-dimensionado para que seja o mais próximo dos números possíveis. É lógico que, reforçando o que o Felipe falou, de que isso não elimina a necessidade de um projeto de engenharia, né, um cálculo estrutural e depois uma avaliação do projeto final com relação aos materiais e às demandas de carbono de cada um, tá? Fico muito feliz nesse momento da gente poder compartilhar o semente da Estamad para todos. A ideia foi falada aqui é justamente pensar já na concepção de uma edificação, qual é a demanda de carbono que essa edificação tem e testar soluções. A ideia é um sistema simples, que seja fácil de ser utilizado, que a pessoa possa mudar ali rapidamente o material, o grid, pé direito, tudo mais, para que isso facilite na tomada de decisão e criar parâmetros de comparação. Então, espero que seja útil. Isso para nós da Estamad é uma satisfação muito grande ter essa ferramenta para a gente utilizar internamente e mais ainda agora disponibilizar para todos, para todo o público de uma forma gratuita, porque para a gente o nome semente acho que está bem claro, né? É para semear o uso das estruturas que sejam sustentáveis de uma forma totalmente gratuita e mais uma vez, aberta para que todos colaborem aí, deem suas sugestões, deem seu feedback, eh, reforcem se estão utilizando ou não, divulguem para as outras pessoas, usem para estudos, usem para estudo de graduação, usem para estudo de projetos reais, façam um ótimo proveito. Não sei se o Felipe já colocou para vocês agora como acessar, né? Fala aí, Felipe, mas eu queria mais uma vez agradecer e colocar mais uma vez a Estamad à disposição de todos que caminham nesse mesmo sentido, que tem essa missão como a gente tem.
Muito obrigado. Perfeito. Então a gente vai disponibilizar o link para vocês. E também aqui embaixo do vídeo vai ter outras informações de como entrar em contato com a gente. Segue a gente lá no Instagram, se inscreve aí no canal, a gente vai começar a postar alguns conteúdos também. E estamos à disposição. Esperamos que vocês aprendam muito, descubram muito e se divirtam muito também com a plataforma. Até mais. Bom final de ano.